com a decisão de conceder o indulto, tumultuou o cenário político? Ele aumentou a temperatura política, sim. Então, Marco Antônio, as pessoas acusam Bolsonaro justamente de fazer isso, de promover o confronto entre os poderes, de gerar o caos. Bolsonaro está gerando o caos para chamar a atenção sobre sua pessoa ou reestabeleceu a ordem ou um ato impositivo? Então, boa tarde, William. Boa tarde, Piperno. Boa tarde, mano. Olha, aqui, William, está muito claro que é uma resposta a um processo de desmando arbitrário e de intervenção constante do judiciário no âmbito do poder legislativo e executivo. Prova disso é essa relação. Eu estou querendo até dizer algo pior, mas é uma relação promíscua dos ministros com imprensa, com membros do poder legislativo. Eu tenho dúvidas aí com relação às agendas dos ministros, porque, William, quando você está perto de um ativista, o ativista, ele às vezes vai fazer tudo o que ele quer para atingir a finalidade precípua que ele almeja. Olha só que perigoso isso. Então você tem um ministro que, na história hoje da nossa República, nunca sofreu qualquer tipo de responsabilização, nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, os nossos precedentes inexistem com relação à possível responsabilização por abuso de poder, atos arbitrários de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, sim, nós temos que inovar no nosso ambiente político-institucional para reafirmar a ordem que foi, de alguma forma, perturbada por atitudes desvairadas, ensandecidas de alguns ministros. Se juntar com membros dos outros poderes, sem uma agenda objetiva, sem uma reunião transparente, meu amigo, eu não gosto disso. Por quê? Porque a gente não está falando de ministros que se reservam, ministros que exercem o princípio da autocontenção do poder jurisdicional. Eles só avançam nas pautas, uma atrás da outra. Então, eu realmente, William, tenho uma preocupação com relação a essas agendas. Pacheco falou ainda há pouco numa coletiva, falando o seguinte, sobre a graça, né? O parlamento não pode sustar o decreto por decreto legislativos, mas o legislativo pode disciplinar, aprimorar a legislação para que não se gere uma sensação de impunidade. Da mesma forma que o judiciário acabou liberando o ex-presidente Lula, que foi julgado e condenado por falcatruas, roubos e todas aquelas atrapalhadas, o Daniel Silveira também está sendo beneficiado após agredir os ministros do Supremo. Aí eu pergunto a você, isso traz uma sensação de impunidade para a sociedade, Piperno? A minha dúvida é saber exatamente se esse perdão do presidente, essa clemência do nosso presidente, ela seria, por exemplo, estendida a outros personagens que também acabam respondendo por questões similares. Aliás, tem inclusive uma ação que corre aí que pode, inclusive, provocar uma punição ao senador Cajuru. Agora... Mas por que você vai... nem vou entrar no mérito do senador Cajuru. Agora, por que você está trazendo uma questão que não tem absolutamente nada a ver com o processo do Daniel Silveira? Mas é claro que essa questão do Cajuru tem... Você está insinuando que existe perseguição do Poder Judiciário contra o Cajuru? Eu estou dizendo o seguinte... Que não é isso que está acontecendo. Não é que existe uma perseguição... Os paralelos da esquerda são perniciosos demais, hein? Tem que tomar muito cuidado com isso. Eles fazem muita confusão. Não, você está fazendo confusão agora. Não, você está querendo... Ué, você está fazendo um paralelo e falando que não tem nada a ver agora? Não, o que eu estou dizendo é o seguinte, que amanhã depois, vamos imaginar que o Cajuru seja condenado, o presidente vai lá e resolve que então, olha, por um motivo qualquer, o Cajuru também mereça clemência. Aí, eu perguntei isso para o senador Marcos Rogério, já trouxe essa questão aqui ao programa, eu perguntei a ele sobre o senador Flávio Bolsonaro, que afinal de contas é um senador que responde a processo. Isso é invenção de Se pauta, ele for condenado, o presidente vai conceder indulto a ele, ao filhinho? Não sei. Então, é que nem perguntar se eu contrataria o Daniel Silveira. Presidente. Vocês estão inventando pauta agora. Não, isso daí é invencionice. Não, é que você... É invencionice. Você namoraria o Daniel Silveira, Piperno? Você quer decretar... Você vai falar, mas eu não sou homossexual. Não, então, não, realmente qual a relevância da pergunta? Você pergunta o que você zero quiser. Relevante. Você pergunta o que você quiser. Sim, mas ela tem que ter um mínimo de raciocínio lógico embutido. Bom, ela tem muito raciocínio, mas quem é você para estabelecer o raciocínio lógico? Se nós temos uma interferência entre poderes
e a ordem for quebrada, quem restabelece a ordem? As Forças Armadas? Quem, de acordo com o artigo 142 da Constituição... Isso é uma falácia. Isso é uma mentira direitista. Mentira direitista. É uma mentira. Liga Esse pro artigo... Gandra. Então, o único jurista do Brasil que defende isso é o doutor Ives. O único, é o doutor Ives. Agora, dar uma pergunta algum jurista que tenha sido um integrante do STF se ele reconhece essa autoridade toda das Forças Armadas por conta desse artigo. O que está previsto na Constituição brasileira? Se acontecer uma ruptura e os poderes começarem a interferir um no espaço do outro e a gente perder a ordem neste país. Sim, 142. É artigo 142? Artigo 142. Segundo a extrema-direita, sim. Gente, qual é a função do artigo 142, Piperno? É só você ler o texto constitucional dele. Então, você não precisa usar o cérebro, é só você ler o texto. O seu cérebro que anda meio desuso. É o seguinte, se alguém, por exemplo, invadir o Brasil, então as Forças Armadas elas têm que tomar atitude. Para você entender, só está lá no 142. Minha gente, ele fez a pergunta, um jurista de primeira linha do Brasil que defende isso, o doutor Ives Gandra. O único jurista. Isso daqui é o equivalente, a gente está aqui tergiversando, é o equivalente a você perguntar para mim, William, isso daqui é um celular? E o Piperno está falando, não, isso daqui é uma bola de basquete. Então, a pergunta é exatamente essa. 142 da Constituição Federal. Você perguntou, ruptura da ordem institucional entre os poderes. As Forças Armadas podem intervir pontualmente para restabelecer? Por conta disso, não. O artigo... Mas está escrito, é textual. Não é textual. Semântica básica, é gramatical. Vários dos principais juristas do Brasil discordam disso. Então não tem razão existir o texto. Existem opiniões diferentes. Claro que o texto é simples. O texto é simples. Mas existe. Se puxar o texto e ler, é simples. Artigo 142 não legitima intervenção militar em qualquer dos poderes, diz. E aí a gente tem aqui o consultor jurídico. Eu tô com pega o editorial do consultor jurídico, esquerda, marxista. É uma fraude da extrema-direita dizer que isso é o que pode. É uma fraude. Eles gostam de fraude. Eles gostam de fraude. Eles gostam de golpe. O Lenin Streck é o maior articulista do Conjuro, que é advogado, pessoal. Quem admite a mera amigo do Lula, joga futebol com o Lula, o Lenin Streck. Quem admite a mera possibilidade de intervenção militar nos poderes do Estado, como o judiciário e o legislativo, é um profanador dos signos legitimadores do Estado Democrático de Direito e conspurcador dos valores que informam o espírito de república. Só lê o texto, você não está lendo o texto constitucional, você está lendo opinião. Eu estou trazendo para você uma opinião. São milhares as opiniões dizendo que não há possibilidade de intervenção, a não ser a do doutor Ives Gandra, que é um jurista que eu respeito demais, gosto muito dele. Ele tem uma opinião contrária. Só ele contrariar a sua que você não respeita. A extrema-direita segue isso, porque achou conveniente. Não é a extrema-direita, o texto, é a gramática constitucional, ipsis literis, acabou, não tem absolutamente nada além disso. A extrema-direita, ela acaba buscando interpretações tortuosas para justificar golpe. Artigo 142, vamos a ele então. As Forças Armadas constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sobre a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes da lei e da ordem. Pronto. O que Gente, o que tem de possibilidade de intervenção por iniciativas de qualquer desses da lei e da ordem? Essa é a interpretação deles. O que, obviamente, não... Veja, é uma interpretação rechaçada por 99% dos maiores juristas do país. Vamos falar de verdade o que está acontecendo aqui. É a exceção, confirma a regra. O que está acontecendo aqui é o seguinte, o Piperno, ele está toda hora trabalhando com essa ideia de ameaça à democracia. Porque existe. Toda hora. Porque vagabundos já tentaram, inclusive jagunços políticos já tentaram tomar ele quer vender esse conto da carochinha, achando que a audiência vai concordar com isso daí de alguma forma. Não tem essa preocupação. Ele sabe que não. Por quê? Porque é muito simples. É demagógico porque isso é explorado no ambiente pré-eleitoral da primeira campanha do Bolsonaro à presidência da República e fracassa. Passam 1, 2, 3 anos, está chegando no quarto e último ano de mandato. Tentaram, né? E as tentativas do Piperno simplesmente inexistem.
Ele não consegue citar uma tentativa. Tentaram muita coisa. Ele vai falar só aquelas platitudes, aquelas coisas que não tem qualquer tipo de vínculo com a realidade. Aliás, tentaram até mudar a regra não compra mais para a nomeação de ministro do Supremo, baixando a idade. Eu vou perguntar tecnicamente aos senhores mais uma vez. Quem restabelece a ordem? Marco Antônio, são as Forças Armadas? Num caso de ruptura institucional, sim. Agora, a gente não precisa... Piperno, no caso de de romper a ordem, quem interfere, quem restabelece a ordem? Forças Armadas? De jeito nenhum. Então quem? Os poderes que se acertam. Inclusive tem uma coisa. O que é romper a ordem nesse caso? É o presidente revisar uma ordem do STF? É ninguém respeitar ninguém, Aí então ele é mais uma vez passível de um processo de impeachment. Você não entende que existem competências privativas? Você mesmo falou aqui, é um poder discricionário da presidência da República que pode ser exercido Mas eu não tô dizendo dentro do caso que ele julgar conveniente e apropriado. Se for o caso do Cajuru, se for o caso do fulano, do ciclano, do Beltrano, é a prerrogativa constitucional dele. O que você está querendo colocar aqui estou dizendo exatamente isso. E você fala, você tenta colocar de maneira subreptícia a questão da inelegibilidade. Você está querendo justificar a inelegibilidade. Olha o tamanho da mentira. Eu nem pronunciei a palavra. Você toda hora defendeu os efeitos secundários. Em momento algum, eu quero saber o seguinte, em algum momento hoje eu pronunciei a palavra inelegibilidade? Inelegibilidade. Não, agora só uma coisa. Eu defendo sim que... ele é inelegível, foram os ex-presidentes do STF que disseram. Estou repetindo o que eu li e ouvi. Então, em relação aos senadores que você citou, tem uma hora. Eu disse que se o presidente quiser, com base no seu poder discricionário, por exemplo, conceder uma graça para o Cajuru, por exemplo, ele pode, isso está na lei. Posso